Olá, pessoal. Eu estou aqui para gravar esse vídeo a pedido da minha amiga Luciana. Oi, Lu. E ela está com algumas dúvidas a respeito dessa volta às aulas presenciais e das séries iniciais que vão chegando, tendo um vácuo aí por conta da pandemia, de aulas que ocorreram de forma online, né, de forma remota. E agora dentro de um ensino híbrido. Então, ela pediu para que eu falasse um pouquinho para vocês sobre as competências socioemocionais e sobre as dificuldades que nós vamos encontrar agora recebendo novamente esses alunos depois de um período de aula apenas remota, não é? Então, eu preparei um material para vocês aqui, é rápido, porque o meu objetivo aqui é fazer uma apresentação rápida para provocar uma discussão aí entre vocês, não é? Eu vou trazer um pouquinho da neurociência para vocês, né? Eu preparei uns slides aqui para gente, deixa eu buscar aqui. Olha, vamos colocá-la, pronto. Olha, aí eu acho que dá para todos verem. Bom, aqui é um pouquinho de mim, minha formação, né? Na verdade, minha primeira formação foi artes, lá atrás, fui professora de artes no estado durante muito tempo, passei por várias funções, depois fui para a escola privada, mas aí num outro momento eu conto para vocês, né? Aqui é a minha formação básica, que me permite falar um pouquinho com vocês, né? Que me dá sustentação para poder falar um pouquinho com vocês. Então, eu sou doutora em Educação pela PUC de São Paulo, na área de Políticas Públicas, especialista em currículo, né? E também sou especialista em Neurociência aplicada à Educação pela Faculdade de Ciências Médicas da Santa Casa de São Paulo, tá bom? Eu tenho um site onde vocês podem encontrar vários textos sobre educação, sobre neurociência, sobre políticas públicas, que é o www.robertabock.com.br, e aí embaixo vocês têm minha página no Instagram e meu contato, tem as redes sociais do Facebook e tudo mais, tá bom? Vamos lá conversar um pouquinho? Então vamos. Nós vamos falar de neurociência. E o que é isso, afinal de contas? Rapidamente, eu poderia falar o seguinte para vocês. É descobrir, é estudar como o nosso cérebro funciona e como o nosso cérebro aprende, porque agora nós estamos falando de neurociência aplicada à educação nesse momento. Então, como o nosso cérebro aprende? Nós temos dois desenhos aqui. Um desenho é a forma do cérebro colorido, né, com os lóbulos todos ali. Nosso cérebro não é colorido assim, mas aqui é só para a gente ter uma noção melhor. O cerebelo, o cérebro, está tudo ali. E do lado direito, nós temos conexões cerebrais. Nós temos bilhões de conexões cerebrais nesse momento na nossa cabeça. Pensem no cérebro de vocês. Vocês estão recebendo essas informações, vocês estão me vendo, estão me ouvindo. Essas informações estão entrando no cérebro de vocês e estão formando canais de informações que levam essas informações para várias regiões do cérebro. É esse conectoma que nós colocamos aí do lado, colorido. É exatamente dessa forma que acontece dentro do nosso cérebro, dentro do cérebro do nosso aluno. Todas as informações entram e formam conectomas, reações. Essas informações se conectam com outras informações e vão formando memória, de acordo com a história de vida de cada um, de acordo com a percepção de cada um. Mas calma, a gente vai ver isso com mais calma, tá? O que nós temos aí? Nós temos duas formas de enxergar o cérebro. De um lado, nós temos duas crianças, onde os conteúdos estão sendo depositados na cabeça dessas crianças. Então, o professor, no caso, deposita conteúdo, ensina, fala o que é isso, o que é aquilo, pensa que a cabeça da criança é um depósito e vai depositando. Durante muito tempo na história, foi dessa forma que o aluno, que a aluna, que eles foram vistos.
como depósitos. E depois, um dia, eu marco uma hora numa prova, dou um questionário para eles estudarem e peço as respostas. Se estiverem corretas, ótimo. Se não tiverem, azar o deles, porque eu falei, eu depositei lá. Mas eles não conseguiram dar resposta, não prestaram atenção. Eu sou de uma geração que foi criada assim, que estudou dessa forma, como se a minha cabeça fosse um depósito. Tive grande dificuldade depois para resgatar isso que foi depositado e o que não foi, né? Mas, na verdade, com o estudo científico, nós descobrimos que não é assim, que é como está do outro lado, que nós temos um encéfalo, que nós temos um sistema nervoso central. A minha cabeça é assim, a sua também é assim. Então, o que nós temos? Nós temos, nesse sistema nervoso central, nós temos o cérebro, que é uma parte desse sistema, uma parte grande desse sistema. Então, nós temos o cérebro. Depois nós temos o cerebelo, que é uma parte pequenininha que fica aqui atrás. Nós temos o tronco encefálico, que é uma parte que começa após o cerebelo. E depois nós temos a medula espinhal. Tudo isso faz parte do sistema nervoso central. É com esse sistema nervoso central que nós trabalhamos diariamente na sala de aula. Pensem, cada aluno e cada aluna que está sentadinha ou em pé ou fazendo a maior confusão na frente de vocês, tem um sistema nervoso central desse jeito. E você que está diante dessas crianças tem um sistema nervoso central desse jeito. Então, isto aqui é comum para todos nós. Mas como funciona? Nós somos indivíduos. Cada um percebe a realidade de uma forma, não é? Biologicamente, ele tem essa formação. Mas nós temos duas coisas que nos diferenciamos: a nossa genética e o meio. Nós somos formados pela nossa genética e pelo meio. Então, esse sistema nervoso central que vocês estão vendo aqui, ele nasce com essa massa pronta. Uma determinada parte do cérebro vai amadurecendo aos poucos, que nós vamos falar mais ali na frente, mas a formação, a conexão, os conectomas que vão sendo gerados nesse sistema nervoso central vai depender das informações que eu recebo ao longo da vida, se elas são ricas, se elas são próprias para mim ou não, da minha genética e do meio aonde eu vivo. Aí nós vamos nos formando durante a vida, certo? Vamos para o próximo. Aqui. Bom, eu trouxe rapidamente para vocês esses nossos amigos aqui, que eu poderia ficar horas conversando com vocês sobre neurônios. Mas eu trouxe só uma formação básica, porque o nosso objetivo aqui hoje é só mostrar um pouco o jeitão da coisa para a gente poder entender lá na frente a nossa função, né? Então, nós temos aqui duas células nervosas. Nós temos uma comunicação entre dois neurônios, né? Para vocês perceberem o quê? Que nós temos o núcleo dessa célula, certo? Então, é uma célula nervosa. Nós temos um axônio, que é o condutor das informações, que se ligam através dos dendritos em outra célula, que é outro neurônio, e assim as informações elas vão entrando pelo nosso sistema nervoso central e vão cumprindo a sua função. Então, quando vocês estão me vendo, me ouvindo, são informações que estão entrando no cérebro de vocês através dos órgãos dos sentidos, que conduzem através dos neurônios essa informação para o nosso cérebro. Nós temos neurônios no nosso corpo todo de vários tamanhos e de várias formações diferentes, tá bom? Mas sem os neurônios, ou melhor, sem a informação e sem os neurônios, o nosso cérebro não poderia ser alimentado. A nossa vida não aconteceria, porque nós somos o nosso cérebro. Durante um tempo se falou que o homem era só alma, que o homem era só coração, a filosofia estudou isso durante muito tempo, a medicina estudou também durante muito tempo, mas a ciência, a neurociência veio provar para nós que nós somos, na verdade, o nosso cérebro. É o nosso cérebro que comanda todo o nosso corpo, inclusive as nossas emoções. Aquela historinha de falar
Ah, estou com dor no coração porque eu perdi meu amor. Não, você não está com dor no coração. Você perdeu seu amor, está emocionalmente comprometido no seu cérebro. Pode até pensar que está doendo aqui um aperto no peito, mas é uma sensação provocada pelas suas emoções que estão no cérebro, tá? Nós temos dentro do nosso sistema nervoso central, no nosso encéfalo especificamente, 86 bilhões de neurônios. É muito neurônio, né? E eles cumprem a função de fazer a informação rodar no nosso cérebro e produzir memória e produzir aprendizagem, experiência de vida, certo? Mas nós temos uma diferença aí que eu quero ressaltar com vocês, que é sobre sensibilidade e percepção. Sensível a estímulos, a maioria de nós é. Por exemplo, vocês estão me ouvindo, então os ouvidos de vocês estão sensíveis ao que eu estou falando. Vocês estão me vendo, então os olhos de vocês estão sensíveis ao que vocês estão vendo. Se eu estivesse próximo de vocês, eu poderia tocar em vocês. Então, os órgãos dos sentidos aí do tato seriam acionados e levariam estímulos de tato para o cérebro de vocês. Então, os estímulos pelos órgãos dos sentidos, a sensibilidade é igual para todos. Vocês tocam uma superfície áspera, se todos tocarem naquela superfície também vão sentir áspera. Se todos tocarem numa gelatina, todos vão achar aquela gelatina molinha, fria, vai ter uma sensação parecida para todos. Mas, quando aquela sensação, quando os órgãos dos sentidos capturam algo, que pode ser igual para todos, mas quando aquilo entra no cérebro, há uma percepção da realidade única a cada indivíduo. Então, cada um de nós percebe a realidade de uma forma. Por exemplo, eu costumo dar sempre esse exemplo, que eu acho bem pontual. Se você está caminhando do lado de uma pessoa, e você, de repente, vai para a pessoa, você está com uma caneta na mão, você dá uma cutucada na pessoa. A pessoa, opa, leva um susto e acha que você está brincando, alguma coisa. Ela foi sensível ao cutucão e ela percebe, se você for uma pessoa amigável, que você está brincando com ela. Se você for uma inimiga dela, ela vai pensar, ela está querendo me matar. Então, há uma diferença entre a sensibilidade do cutucão e a percepção. E essa percepção vai depender da sua história de vida com aquela pessoa, com aquela situação. Certo? Com as memórias que você tem sobre aquela pessoa, sobre aquela situação ou sobre aquela sensibilidade. Outro exemplo, você pulou numa piscina. Pulou numa piscina e as pessoas falam para você assim, pode pular, a piscina é rasa, não vai ter problema. Você pula na piscina, mas a piscina não era tão rasa como você pensava. E aí você afunda um pouquinho, né? Então você teve aquela sensibilidade da água, do pulo, você afunda um pouquinho, mas você sabe nadar, então você sai. E aquela pessoa que falou para você, pode pular, não era tão funda, se ela for uma pessoa amigável, você vai pensar, poxa, ela estava brincando comigo. Se ela for uma inimiga, você vai falar, poxa, ela estava querendo me matar. Além disso, você pode ter ali no seu encéfalo memórias desagradáveis de água. Então, naquele momento que você pulou e viu que não era tão rasa, você pode se desesperar porque você foi buscar memórias no passado que você se deu mal numa água, que você quase se afogou. Ou então você foi buscar memórias que você se deu bem na água, que você conseguiu se livrar de uma onda na praia, que você é capaz. Então vejam como a percepção do mundo nos faz pessoa. É diferente, cada um tem a sua percepção. Então o meio tem os estímulos. Esses estímulos entram no nosso cérebro pelos órgãos dos sentidos. Mas quando eles entram, nós temos uma percepção única e nós formamos a nossa história a respeito daquele estímulo. Essa história se forma através de conexão de neurônios. E esses neurônios se conectam com as nossas memórias,
com as sensações anteriores àquilo, ou então é algo totalmente novo, que eu nunca vi, não sei o que é, e eu fico procurando no meu cérebro alguma coisa que se conecte com aquilo, eu não encontro, eu deleto aquela informação, porque eu não sei nada do que é. Certo? Tudo bem? Olha, eu vou chamar a atenção para vocês no que eu escrevi aqui embaixo. Olha, sensibilidade, processo sensorial. Muito bem. Percepção, processo de construção cerebral próprio a cada indivíduo. Frente a uma informação sensorial, cria uma representação cerebral real ou imaginária. Ou imaginária. Tem gente que percebe, e nós também fazemos isso, percebe a realidade tão influenciada pelas memórias e pelo que já aprendeu e já ficou robusto na cabeça sobre aquela informação, que tem uma percepção que não é real, que é pura imaginação. E aí aquela imaginação se confunde com a realidade e a pessoa fica acreditando que aquilo realmente aconteceu daquela forma, que aquela pessoa falou exatamente aquilo daquela maneira, e não foi bem assim. E todos nós estamos aptos a isso, a enxergar a realidade de uma forma um pouco diferente da realidade. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com as nossas certezas e com as certezas do outro. Por isso que eu falo que as certezas são relativas, que a percepção é única a cada um. Entendeu? Bom, muito bem. Aí eu falei para vocês que nós temos lá o encéfalo, que nós temos o cérebro e tal, e que nós nascemos com a massa encefálica formada, na maioria das vezes, considerando uma formação dentro da normalidade. Então, uma criança nasce com a massa encefálica preservada, pronta. Nós nascemos assim também. Só que tem uma parte do nosso cérebro aqui na frente, perto da nossa testa, que é o córtex pré-frontal, que ele nasce com a massa pronta, porém não amadurecido. Ele amadurece ao longo da vida. Ele começa o seu amadurecimento quando a criança nasce e vai terminar o seu amadurecimento aos 25 anos de idade, em média. Então, os nossos alunos que estão na escola, eles estão na fase de amadurecimento cerebral, quando eu falo de córtex pré-frontal. Todos os outros órgãos, todas as outras funções do sistema nervoso central, eles já estão amadurecidos. Eles estão prontíssimos. A criança nasce com tudo prontinho. Mas o córtex pré-frontal, não. A massa está lá, mas ela vai amadurecendo. E como que ela vai amadurecendo? Ela vai amadurecendo de acordo com os estímulos que eu tenho com essa criança, com esse adolescente. Se eu tenho estímulos adequados, esse córtex pré-frontal vai amadurecer adequadamente. Se eu tenho estímulos empobrecidos, esse córtex pré-frontal não vai amadurecer corretamente. Mas o que será que tem nesse córtex pré-frontal? Vamos olhar? É no córtex pré-frontal que nós localizamos o que nós chamamos de funções executivas cerebrais. As funções executivas cerebrais, elas são a base das competências e habilidades que nós trabalhamos na escola e na nossa vida. Tudo começa com as funções executivas. É dali que se tirou as competências e habilidades, tá? É daqui, ó, do córtex pré-frontal. Então vamos pensar em nós, que já estamos com o nosso córtex pré-frontal amadurecido já há algum tempo. Eu não sei vocês aí, vai que tem uma menininha, um menininho aí no meio, né? Eu já passei da fase do menininho e da menininha, né, Lu? E aqui nós temos, então, as funções executivas básicas e as funções executivas complexas. As funções executivas básicas, a primeira delas, que eu preciso de estímulo para que se desenvolva, é a memória de trabalho, a memória de curta duração. Por exemplo, quando nós estamos lendo um livro, aliás, esse livro aqui é maravilhoso, viu, gente? Sobre neurociência, ó, maravilhoso. Quando nós estamos lendo um livro, ou um texto,
Nós vamos lendo linha por linha e a memória de curta duração é que é a responsável de me fazer lembrar da linha anterior para poder passar para outra. Já pensou se cada linha do texto que eu leio, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar, eu tenho que voltar porque eu não memorizei? Então, a memória de curta duração, um exemplo, ela é usada aqui. Eu estou lendo o texto e tal. Depois, ao final, quando ganha um sentido maior, essa memória de curta duração pode até virar de longa duração após uma noite de sono. E aí a gente pode conversar sobre isso no outro momento. Mas, de início, é a memória de curta duração que me permite ler um texto. É a memória de curta duração que me permite olhar a mensagem do celular e responder na hora. E depois eu deixo o celular lá, vou fazer outra coisa. A memória de curta duração que faz seguir esse slide aqui com vocês e não me perder. Olha, eu estava falando de memória de trabalho, mas eu dou um oi para a Lu, ó, e depois eu volto aqui e falo de memória de trabalho. Ué, foi a memória de curta duração que me permitiu isso, né? Essa memória de trabalho, ela começa a ser desenvolvida na criança desde pequenininha, se há estímulo. Por exemplo, quando nós estamos com uma criança bem pequenininha, e já com os meses, né? E a gente começa a brincar de esconder coisas com a criança, a gente se esconde, fala, cadê a mamãe? E aparece. Se a criança olha o rosto da mãe, vê que a mãe se escondeu atrás de alguma coisa e depois aparece, se a criança fica procurando, é porque a criança já percebeu que a mãe está ali, está escondida atrás de algo. Isso já está desenvolvendo a memória de trabalho. Então, pensem numa criança na escola que não teve a memória de trabalho bem estimulada quando pequena. Ela não consegue memorizar um texto, uma leitura de texto. Mesmo que ela esteja no começo, desenhando as primeiras letras, ela não consegue lembrar do que ela acabou de fazer. E isso é estímulo, tá? Controle inibitório, tá aqui. Controle inibitório é eu agora, estou aqui sentada, conversando com vocês. Eu podia estar fazendo mil coisas, tem outros barulhos acontecendo em volta de mim, eu estou em casa, né? Mas eu estou focada aqui com vocês. Então, eu tenho um controle inibitório, um controle do meu corpo. Eu estou sentada, não estou correndo, eu não saio e volto para falar com vocês. A criança, ela vai aprendendo isso se tiver estímulo correto. Quando ela é bem pequenininha, ela quer mexer com todo mundo, ela quer conversar com todo mundo, ela quer sair para ir no banheiro toda hora, não é isso? Mas você vai aos poucos conversando com ela, fazendo acordos com ela. Você não pode sair toda hora e tal. Se a criança não tem controle inibitório, quando tiver mais ou menos uns 10 anos de idade, ela vai sentar para fazer uma avaliação ou um exercício e cada vez que passa uma borboleta na janela, ela vai olhar. Cada vez que passa uma mosca, ela vai olhar, ela não tem foco, ela não tem atenção. O controle inibitório, ele treina a mente para que você tenha atenção e controle o seu corpo e sua mente, focada em alguma coisa. Isso é estímulo. Não é importante para a gente isso, gente? Flexibilidade cognitiva. Eu posso pensar amplamente. Eu preciso ampliar os meus pensamentos. Eu tenho que ser flexível nas minhas cognições mentais. Por exemplo, isso daqui é um mouse que eu estou usando no computador. Muito bem. Mas ele pode ser usado, por exemplo, para fazer uma obra de arte. Ou então eu falo mouse, eu falo, nossa, é ratinho em inglês, já estou pensando em outra coisa. Ou então eu vejo mouse de outras cores, tem mouse colorido, tem mouse que eu posso pintar, eu posso pregar um adesivo aqui. É um exemplo simples? É, mas eu estou sendo flexível. Imagina na escola, se você não tem flexibilidade cognitiva com o aluno, e você ensina algo para ele, e ele nunca mais quer tomar outro caminho, ele nunca mais quer fazer exercício de outra forma, ele nunca mais quer ampliar aquele conhecimento dele, porque ele está seguro, tão seguro naquilo, que ele tem medo de ampliar e aprender mais coisas, esquecer aquilo. Não. Então, a flexibilidade cognitiva, o poder pensar diferente, chegar ao mundo de uma forma diferente, porque é esse o objetivo lá na frente, adultos que possam enxergar o mundo e as pessoas amplamente, começa com o estímulo aqui, tá? Depois nós temos as funções executivas complexas, que ao longo da idade você vai trabalhando isso com as crianças e até junto. Planejamento, como é que você vai fazer qualquer coisa nessa vida sem planejar? Andar exige planejamento, sentar, levantar, falar, ler um texto.
comer, tomar um banho. Gente, tomar banho é um planejamento terrível. Se você lava cabelo primeiro, tal, não sei o quê. Tudo na vida tem muito planejamento. E a criança, ela tem que aprender a se planejar. E ela aprende isso desde pequenininha com estímulo. Imagine uma criança que não sabe se planejar nem para arrumar uma mochila, nem para arrumar um material. Ela precisa de ajuda, ela precisa de estímulo para ela aprender. Isso é aprendizagem. Resolução de problema. Gente, quando eu tenho um problema é porque eu não sabia que aquilo ia existir, é novo, totalmente novo, e eu não sei o que fazer com aquilo. Então, o que eu vou fazer? Eu vou resgatar memórias e conexões cerebrais que eu fiz no passado, que já me serviram e foram úteis. Eu posso resgatá-las, ver se serve para esse problema que se apresentou. Se servir, eu dou uma adaptada, eu mudo uma coisa aqui e ali, ó, descobri. Aprendi uma coisa a mais e resolvi um problema. É assim que o cérebro funciona. E é assim que ele vai achando que ele é capaz. Ele é sempre capaz, porque ele é estimulado a raciocínio. Raciocínio, gente, é uma função bem complexa, que é a própria metacognição. É o pensar sobre o pensar. Agora, aqui, eu estou pensando no que eu vou falar para vocês. Então, meu cérebro faz o seguinte movimento. Eu já tinha preparado a apresentação anteriormente, agora eu estou falando com vocês, mas eu preciso ser entendida por vocês. Então, eu penso no que eu vou falar, eu penso no pensar. Isso é uma metacognição, e a gente faz isso o tempo todo, né? Bem, essas funções executivas, eu falei para vocês que estão aqui no córtex pré-frontal e que nós não nascemos com elas prontas. Elas são fruto de estímulo, aprendizagem e treino, sempre ampliado. O que nós fazemos na escola? Nós não fazemos isso? Nós não fazemos esses exercícios e visando as competências, as habilidades que vêm todas daqui? Mas e se eu recebo uma criança que veio do meio, que não teve os devidos estímulos e que não tem amadurecido o córtex pré-frontal? Eu deixo ela de lado? Sabe esse gráfico que está aqui para vocês? Esse gráfico mostra para a gente como é que se desenvolve, de acordo com a idade, as funções executivas cerebrais, o córtex pré-frontal. Então, vejam que aos 0 anos de idade, a criança não tem essa parte do cérebro amadurecida. Aí ela vai recebendo estímulo, vamos partir do princípio de que esse gráfico é de uma criança que recebe os estímulos corretos. Ela vai recebendo o estímulo e por volta dos 5, 6 anos de idade, ela está na fase de ouro para receber os devidos estímulos e enriquecer de forma definitiva o córtex pré-frontal. Ah, mas e se nessa hora ela não tiver os estímulos corretos? Não acontece esse pico. Mas é possível fazer lá na frente? É, mas é mais lento. Então, pensem quantas crianças nós recebemos de meios que não conseguiram dar o devido estímulo e que não tiveram essa janela aberta entre os 5 e 6 anos de idade aproveitada. Nós vamos ter que resgatar isso e estimular as funções executivas nessa criança, mesmo que seja de forma lenta. Porque senão, ela não vai conseguir aprender. Ela não vai conseguir aprender porque nós fazemos um movimento no nosso cérebro que é aliar as emoções com a razão, o tempo todo para que haja aprendizagem. A razão, vamos dizer, ela está aqui, no córtex pré-frontal. Se esse córtex pré-frontal vai amadurecendo aos poucos, até os 25 anos de idade, então a nossa criança e o nosso adolescente está com a parte, dizemos que da razão, sendo amadurecida. Então, o cérebro dessa criança, desse adolescente, como é que funciona? Funciona com um sistema límbico mais reforçado. O sistema límbico é um sistema que já nasce pronto conosco
é um sistema emocional do nosso cérebro. Todos aqueles estímulos que eu falei para vocês que nós recebemos na vida, seja ele na sensibilidade ou na percepção, o mundo que nós entendemos e imaginamos e incorporamos para nós, todas as informações, elas entram pelos nossos órgãos dos sentidos e são significadas no sistema límbico, que se tiver um cérebro saudável, estabelece um diálogo com o córtex pré-frontal. Por quê? Porque o nosso sistema límbico é só emoção. Então, nesse desenho que eu trouxe para vocês aí, olha, nós temos o hipocampo, nós temos várias partes, em outro momento a gente pode conversar sobre elas, mas agora eu vou destacar com vocês o hipocampo, que é o local da memória de curta duração. Ele está bem do ladinho da amígdala cerebral, que é a ponte para a emoção. Depois nós temos o corpo mamilar, o hipotálamo, que junto com o tálamo, ele regula o nosso sono, a nossa fase da vigília. Ele é como um relé no nosso cérebro. Vejam como tudo está bem próximo. As memórias que ficam no hipocampo estão do lado das amígdalas, que regulam a nossa emoção. Como que regulam nossas emoções? Com os hormônios, com os neurotransmissores, com as substâncias químicas que circulam no nosso cérebro. O nosso cérebro, para que os neurônios funcionem, eles trabalham com substâncias químicas determinadas que fazem os impulsos nervosos trabalharem pelo nosso cérebro. Se essas substâncias químicas não estão equilibradas, nós temos alguns males, como a depressão, esquizofrenia e outros males por aí. No caso da depressão, se as substâncias químicas que estão no nosso cérebro, passando pelo nosso cérebro, através dos impulsos nervosos, estão em desequilíbrio em determinadas áreas, nós temos uma depressão do cérebro. Porque nós não conseguimos, nesse caso, conversar com o nosso córtex pré-frontal. Para a aprendizagem, nós precisamos o tempo todo estimular que a emoção trabalhe com a razão, que o sistema límbico trabalhe com o córtex pré-frontal. Se não, sabe o que acontece? Eu vou dar um exemplo para vocês. Vocês estão numa festa. A gente não está podendo ir em festa agora, né? Mas vamos supor, estamos numa festa cheia de gente e você encontra com pessoas que você gosta ou pessoas que você não gosta. Mesmo no local de trabalho, até, principalmente no local de trabalho, você encontra com pessoas que você gosta e pessoas que você não gosta. Às vezes tem uma pessoa que você detesta, porque isso é humano, né? Mas você precisa conviver com ela, ou na festa, ou no trabalho mais ainda. Então, você tenta estabelecer um diálogo entre as suas emoções e a sua razão, do tipo, eu não vou pular no pescoço dela, eu não vou agredi-la, eu não vou matá-la, eu vou tentar conviver com ela ou com ele, vou tentar ficar menos perto, né? Mas vou tentar conviver. Então, você vai se organizando para conviver com a pessoa. Esse se organizar é conversar sistema límbico com córtex pré-frontal. Um aluno que está na sala de aula, se esse aluno, considerando aquele gráfico nosso, se esse aluno não tem o córtex pré-frontal totalmente formado, as reações e ações desse aluno tendem a ser reguladas pelo sistema límbico somente. Então, quanto mais novinho o aluno, quanto mais novinha a aluna, ela vai responder para o professor ou professora com comportamento só emocional. E não é porque ela é o famoso mimimi. Não é isso. É porque esse aluno e essa aluna não têm ainda a formação adequada do córtex pré-frontal. Cabe ao professor e à professora estimular isso. Então, pense um pouco agora, nesse momento que nós estamos vivendo. Nós vamos receber os alunos, vamos receber as alunas com o sistema emocional já abalado.
porque nós estamos numa pandemia, estamos isolados socialmente, tem alunos que estão estudando, conseguindo estudar de forma online, tem alunos e alunas que não estão conseguindo estudar de forma online, por diversos motivos que agora nós não vamos ter tempo de conversar aqui sobre isso. Mas esses alunos, essas alunas e os professores e professoras vão todos chegar na escola com esse sistema límbico meio desequilibrado, porque nós estamos com medo, nós estamos numa situação limite. Nós, adultos, vamos tentar estabelecer um diálogo desses nossos sentimentos, desse nosso sistema límbico desequilibrado com o nosso córtex pré-frontal. Afinal, nós temos o córtex pré-frontal formado, maduro. Mas as nossas crianças não têm esse recurso. Principalmente aquelas que não tiveram os estímulos adequados para esse córtex pré-frontal começar o seu amadurecimento. Então, nós vamos receber crianças que respondam cada vez mais com o sistema límbico. E nós, adultos, quando nós nos envolvemos em situações que nós deixamos o sistema límbico tomar conta, nós temos comportamentos que mais tarde nós vamos nos arrepender. Então, sempre, por exemplo, que a gente entra numa briga, que a gente perde, você fala assim, eu perdi a razão, eu fui para cima dela e acabou, e depois eu me arrependi. Por quê? Você teve uma quebra ali, você não conseguiu estabelecer uma relação do sistema límbico com o córtex pré-frontal. Eu vou contar uma coisa para vocês, para nós adultos, que é bem interessante para vocês saberem como é louco esse nosso sistema. Tem algumas coisas que nós fazemos durante o dia, nós, adultos, já resolvidos, que nós fazemos só com o sistema límbico e nós não percebemos. Por exemplo, você não quer engordar, você já está com o corpinho lá, sei lá como, você não quer engordar mais e tal, por vários motivos. Só que você é louco por chocolate e alguém vem na sua casa, uma pessoa muito amiga, muito amigo, vem feliz à sua casa e traz para você um maravilhoso bolo de chocolate com aquela cobertura que só você gosta, com aquele recheio que você gosta, daquele jeitinho que você adora. Não é um bolo muito grande, até que é um bolo pequeno. E a pessoa traz para você e fala assim, olha, eu trouxe, porque eu gosto tanto de você e você também gosta da pessoa. E a pessoa trouxe o bolo para você. Caramba, eu estou fazendo regime. Bom, a sua razão, seu córtex pré-frontal fala assim, não vai falar para a pessoa levar o bolo embora. Bom, você fala, que legal que você trouxe, obrigada, olha, eu vou comer e tal. Mas a pessoa não fica muito tempo, a pessoa vai embora, não aceita ficar com você e comer o bolo com você. Que pena, seria alguém para dividir o bolo com você e você comeria menos, mas não teve jeito, a pessoa foi embora. Você está sozinho em casa e o bolo fica olhando para você. E você fica olhando para o bolo. E aí começa uma sensação, substâncias químicas no seu cérebro, e você vai fazer outra coisa, mas você sabe que tem o bolo, você fala, mas eu mereço, né, um pedaço. Você vai lá e come o bolo. Você comeu um pedação do bolo? Aquela sensação que entrou no seu cérebro foi tão maravilhosa, teve uma descarga de dopamina no seu sistema límbico, e ele achou aquilo tão bom, foi uma energia tão maravilhosa para você naquele momento, que sabe o que é que o seu cérebro faz? Ele bloqueia a dopamina lá para o seu córtex pré-frontal. Você fica incapaz por alguns segundos de se comunicar com o córtex pré-frontal. Você come o bolo inteiro. Depois você fala, porque eu fiz isso? Me deu até enjoo, olha, eu estou cheia, puxa vida. Aí você coloca a culpa na pessoa que trouxe o bolo e tal. Você só vai conseguir comer um único pedaço se você tiver seu córtex pré-frontal muito estimulado e estiver muito atento. Por isso que a gente fala, procure outras coisas para fazer que te dê a mesma sensação de alegria e prazer do que o bolo. Haja coisa para procurar fazer. Mas vocês vejam como o nosso cérebro funciona com substâncias químicas, descargas de substâncias químicas através de impulsos elétricos.
Então, é um organismo dinâmico que ele se comporta de acordo com os estímulos externos e de acordo com a sua história de vida, a memória, e de acordo com o que ele percebe que é bom para a sua sobrevivência. Ok? Olha, aqui do lado está assim, ó. A amígdala é uma estrutura cerebral altamente aplicada na manifestação de reações emocionais e na aprendizagem de conteúdos emocionalmente relevantes. Sabe aquela aula bem legal que o professor dá e que foi show? Então, entrou pelo sistema emocional, ele aceitou como boa e estabeleceu a relação com o córtex pré-frontal. Sabe aquela aula que o aluno não está com vontade de assistir, que ele está com ódio do professor, que tem alguma coisa ali que não está rolando? Bate no sistema emocional e volta, bate no sistema emocional e volta. Não entra, não sobe para o córtex pré-frontal. Tá, aí não tem aprendizagem, tá? Há crescentes evidências apoiando a função da amígdala como uma das regiões cerebrais mais importantes para a ocorrência do comportamento agressivo em humanos. Então, veja, se você está numa situação que você se vê acuado, que você vê, ou você foge ou você enfrenta, né? Que é uma situação de grande estresse, e você só reage com o sistema límbico, realmente, ou você avança ou você foge. Se você consegue estabelecer uma relação com o córtex pré-frontal, se você tem isso amadurecido, aí você consegue pensar numa solução. E isso explica um pouco os casos de violência numa sociedade, tá? As agressões físicas, emocionais, psicológicas, certo? Eu espero que vocês estejam entendendo até agora. Por quê? Eu vou trazer para vocês o conceito agora de competência socioemocional. O que é uma competência socioemocional que tanto se fala? É o diálogo entre o córtex pré-frontal e o sistema límbico, que localizamos as competências socioemocionais. Essas aqui de baixo são as que nós temos no currículo paulista, que nós temos as bases nacional como curricular. Isso é competência socioemocional. Uma pessoa que consegue estabelecer um diálogo entre o sistema límbico e o córtex cerebral. E aí ela consegue se comportar bem socialmente. É isso, entenderam? E aí eu tenho aqui o seguinte para vocês. O desenho do córtex pré-frontal, o desenho do sistema límbico e a seguinte frase. Importante reforçar que, sendo as competências cognitivas e as socioemocionais indissociáveis, as cognitivas estão mais ligadas exatamente às funções executivas cerebrais do córtex, tá? E as socioemocionais, aquelas do sistema emocional. Elas são indissociáveis. Sua mobilização também ocorre simultaneamente, fato que deve ser intencionalmente explorado a fim de garantir o perfil do estudante previsto nas competências gerais da Base Nacional Comum Curricular e do nosso currículo paulista. Então, as duas estão sempre juntas. Se todo estímulo, se toda informação, se a aprendizagem passa primeiro pelo sistema límbico e o cérebro faz aquele escaneamento, fala, é nocivo para mim, não é? Ela é minha amiga? Ela é uma pessoa confiável que ela está falando para mim? Ah, é. Ah, então vamos para o córtex. A entrada é essa. E principalmente agora com os nossos crianças que chegam com o emocional tão complicado, não é? Bom, eu trouxe para vocês aqui 2 livros, que são meus livros. Um é sobre a corrupção na educação, que eu escrevi a partir da minha tese de doutorado, e o outro é o Cérebro e Mudança. Por que eu trouxe para vocês aqui? A Corrupção é um livro muito interessante, que fala do financiamento público na escola pública aqui nossa, né? E o Cérebro e Mudança fala dessa relação que eu estou contando aqui para vocês, das emoções e de como a entrada das informações no nosso cérebro através do sistema límbico pode mudar e dizer o nosso comportamento na sociedade. O Cérebro e Mudança é um e-book e a Corrupção na Educação ele tem na forma de e-book e na forma também de livro físico. O da corrupção ele está nas livrarias de todo o país, e o Cérebro e Mudança vocês podem adquirir no meu site, que tem o link lá, tá bom? Olha,
Muito obrigada a vocês, muito obrigada a Lu, querida Lu, por esse convite tão bom. Fiz esse vídeo com muito carinho para vocês. Se vocês tiverem dúvidas, como eu não estou com vocês pessoalmente, vocês podem encaminhar lá para o meu site, lá tem um e-mail, vocês podem colocar, ou então vocês mandam para a Lu e a Lu me passa, tá bom? Bom estudo para vocês, até a próxima. Tchau, gente!